Tudo bem, queridos? Deus abençoe vocês nessa manhã. Nós estamos na série Pessoas Comuns, vivendo histórias extraordinárias. E hoje nós vamos conversar sobre José. E aprender com José que o perdão não é esporádico, o perdão não é extraordinário. O perdão ele tem que ser algo comum em nossos dias. O perdão tem que ser uma prática que nós vivemos todos os dias, para que nós possamos viver então uma história extraordinária. Todos nós somos pessoas comuns, todos nós somos pessoas que nasceram da mesma forma, independente da diferença, independente dos lares diferentes, mas todos nós temos capacidade de viver histórias extraordinárias, como nós temos acompanhado nessa série. Nós estamos numa série de mensagens que vai o ano inteiro, e nós vamos pegar de Adão até o último personagem bíblico, falando de cada um deles, fazendo um grande panorama para que toda a igreja possa entender. Então, só para a gente recapitular, nós começamos a nossa série em Adão e Eva, com o plano de Deus. Depois nós falamos sobre Abraão e Sara, o plano de Deus para o casamento. Na quinta-feira, nós também estamos tendo a série, então na quinta-feira falamos sobre Noé. Semana passada, domingo passado, Samuel falou sobre Abraão e Sara. Na quinta-feira, o Ed falou sobre Isaac. E hoje nós vamos conversar sobre José. Então vamos recapitular um pouco a história de José. Abraão, ele teve um filho na sua velhice, o Isaac. E aí o Isaac teve dois filhos gêmeos, chamados Esaú e Jacó. E na Bíblia, os nomes, eles eram escolhidos de acordo com as características do bebê, ou de acordo com o gosto que os pais esperavam, aquilo que eles sonhavam para os seus filhos, eles colocavam como nome. Então Esaú significa peludo. Esaú é um bebê que nasceu muito peludo, cheio de pelo. Então os pais colocaram o nome de Esaú. Jacó nasceu com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão Esaú. Por isso os pais colocam o nome de Jacó que quer dizer enganador, ou aquele que engana, trapaceiro. E então Esaú, por ser o primogênito, a Bíblia fala que ele era o preferido do seu pai Isaac. Isaac amava muito Esaú e tudo tentava de alguma forma beneficiar Esaú. Já por outro lado, Jacó ele era o preferido da sua mãe. Estando um dia Isaac já bem idoso, debilitado, com pouca visão, ele chama Esaú e fala: meu filho, vai, pega uma caça bem gorda, pega uma caça cheia de gordura, traga, prepare um bom alimento para mim, porque eu já estou perto da minha morte e eu quero te abençoar. Então Esaú pega seu material e vai embora para caçar. A mãe escuta de longe, chama Jacó e fala: olha Jacó, o seu pai quer abençoar o seu irmão, então faz o seguinte, para você chegar antes dele, vai lá, pega 2 cabritos, traz para mim, porque eu vou preparar, você vai dar para o seu pai, nós vamos cobrir o seu braço, o seu peito de pelo, para que seu pai pense que você é Esaú, e ao invés de abençoar Esaú, ele vai te abençoar. Então Jacó, ele faz assim, Jacó vai lá no rebanho, pega 2 cabritos, traz para sua mãe prepara, eles preparam o Jacó para que ele fique todo peludo. E aí quando ele finalmente traz o alimento para o pai apalpa ele, pensa que Esaú come daquele alimento e abençoa. Quando Esaú chega, descobre que ele foi enganado, o pai também descobre, dá uma grande confusão ali, Jacó foge, e ele fica durante muito tempo fugindo do seu irmão, morrendo de medo. Isaac morre nesse meio tempo, e aí um dia aparece um anjo do Senhor para Jacó, e o texto fala que aquele anjo ressignifica a história de Jacó, que eles ficam ali durante um tempo brigando, lutando, que o anjo pega, faz um marco na coxa de Jacó, deixa ele manco, mas ressignifica a história dele, mudando naquele dia o nome dele, e de Jacó o nome dele foi para Israel. Jacó quer dizer aquele que engana, enganador. Israel quer dizer príncipe que prevalece em Deus, ou que luta com Deus. E aí então um dia Jacó consegue de alguma forma encontrar o seu irmão, pedir perdão, ressignificar a sua história, cada um segue sua vida. Israel agora, ele continua sua caminhada, e um dia ele conhece uma moça chamada Raquel, filha de Labão.
da qual ele se apaixona perdidamente por ela. E ele propõe para o seu sogro trabalhar 7 anos em troca da sua amada. Mas assim como um dia antes, Jacó, agora Israel, enganou a sua família, agora Israel, antigo Jacó, é enganado pelo seu sogro. E quando ele pensa que vai se casar com Raquel, os casamentos eram feitos à cega, num quarto escuro, e quando ele acorda de manhã, ele percebe que quem estava ali não era Raquel, mas era Lia. E aí ele trabalha mais 7 anos para conseguir casar com Raquel. E aí agora esse homem casado com 2 irmãs, elas vivem uma disputa de qual daria o primeiro filho para Israel, de qual daria o primogênito, e o tempo todo elas ficam competindo quem dá mais filhos. E aí Lia, que também desejou mais crianças, ofereceu a criada dela, Zilpa, para Jacó, a qual deu à luz para mais 2 filhos, Gade e Aser. Finalmente, depois que Lia deu luz a mais 2 filhos, Isacar e Zebulon, e ao menos uma filha, a Diná, a própria Raquel, a esposa amada, gerou 2 filhos, apenas 2 filhos, que aí é o nosso José e o Benjamim. Ou seja, os 2 últimos filhos de Israel foram da mulher que ele realmente amava, que ele realmente sonhou em se casar. E por José ser declaradamente o filho preferido do seu pai, os seus irmãos tinham muita inveja dele, seus irmãos tinham raiva, tinham ódio por ele. E aí, para ajudar em toda essa história, em todo esse contexto, José ele tinha alguns sonhos, e um desses sonhos, ele sonhou que os seus irmãos, que o seu pai, que todos se prostravam diante da sua presença, e para piorar, ele contava esse sonho para os irmãos. E aí certo dia então Israel pede para José ir até o campo, ver como que seus irmãos estão, se eles estão bem. E aí quando ele está caminhando para chegar até seus irmãos, e eles o veem de longe, eles começam a planejar matar. Lá vem o filho preferido do nosso pai, lá vem aquele para quem vai a maior parte da herança, vamos matá-lo, vamos resolver esse problema. E aí um dos irmãos fala, não vamos matar ele, mas vamos fazer diferente, vamos jogar ele nesse poço, e quando vier uma caravana, a gente vende ele como escravo. E assim fizeram, pegaram José, jogaram ele no buraco, venderam ele para uma caravana, pegaram a túnica de José e mancharam com sangue, e levaram para o pai e falaram, pai, mataram o seu filho. Nisso, o pai fica desesperado, o pai fica muito triste, o pai fica com muito medo, e o texto diz que ele até deseja morrer com o seu filho, ele fica num profundo luto. E nesse meio caminho, José ele é vendido para o faraó, e ele começa a se destacar, ele começa a ser promovido, e ele começa a trabalhar com o oficial do rei chamado Potifar. E um dia a mulher do oficial do rei, a mulher de Potifar, encantada por José, tenta armar contra ele, tenta agarrar José e se deitar com ele. José, na sua integridade, foge, mas ela consegue agarrar a túnica de José. E aí ela arma contra ele, e ela fala, esse homem me agarrou, esse homem tentou me estuprar. E aí Potifar manda jogar José na prisão, e José vai preso. E aí na prisão ele encontra o padeiro e o copeiro do rei, 2 homens que em algum momento vacilaram ali com o faraó e foram presos. E ali José começa a conversar e a revelar o sonho deles também. E desses 2 homens, José teve 2 sonhos, que um ia morrer, e ele morreu, ele revelou. E o outro ele revelou que logo ele ia ser solto. E assim que ele foi solto, José falou, olha, lembra de mim quando você estiver diante do faraó. E aí o outro é solto, quando ele está diante do faraó, ele fala, eu sei de um homem que está na cadeia que pode revelar os seus sonhos. Faraó vai até lá, José revela para ele que o sonho que ele teve representa 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita colheita, 7 anos de muita sobra, mas que depois desses 7 anos iam vir 7 anos de crise mundial, 7 anos de muita fome. E aí José revela esse sonho para o rei tira José da cadeia, e José agora começa a acumular muito. José faz um plano para todas as províncias juntarem muita semente, acumularem muita semente, para que no ano de fome eles tenham o que comer. Então José ele faz dessa forma, começa a poupar muito, e aí José chega a ser considerado o 2º homem mais importante. Depois de Faraó, José era o homem mais respeitado do império. Olha onde Deus levou José. E aí a gente entra na mensagem de hoje.
porque Israel manda os seus filhos nesse tempo de crise, nesse tempo de escassez, nesse tempo de muita fome no mundo. Israel reúne os seus filhos e fala: olha, vão lá falar com o governador, porque nós precisamos de semente, nós precisamos nos alimentar, então vão lá e dê algum jeito de conseguir alimento. E aí eles vão, José recebe os seus irmãos, os irmãos de José não reconhecem ele, imagina, muito tempo passou, ficou rico, ficou bonito. Então ele lembra dos seus irmãos, mas os irmãos não reconhecem José. E aí José, de maneira muito sábia, mais uma vez, dá muito alimento, dá dinheiro e manda a eles, mas fala: olha, um dia vocês vão precisar de alimento de novo, um dia vocês vão precisar de semente de novo, e me diz, veio todos os irmãos, está faltando alguém? Eles falam: não, nosso irmão caçula, o Benjamim, ele ficou com o nosso pai tem um apego muito forte por ele, e não deixa ele vir. Tá, da próxima vez que vocês precisarem, eu só vou receber se vocês vierem com Benjamim. E assim acontece, eles vão lá, voltam, e eles só podem voltar agora quando eles vierem com Benjamim. Segundo estudiosos, era muito comum uma mulher morrer no parto naquele tempo. Não tinha toda a tecnologia, todo o estudo que temos hoje, então era muito comum. Segundo estudiosos, Raquel, ela falece no parto de Benjamim. Agora imagina o sentimento de Israel, perdendo a mulher que ele realmente amava, perdendo o filho que ele realmente amava, todo o amor, toda a esperança, tudo foi depositado em Benjamim. Então pensa o quanto Benjamim não devia ser um filho super protegido, super amado, super cuidado. Explanado todo esse contexto, então a gente já entendeu o que aconteceu até aqui. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45. Do 1 até o 15, para quem quiser a gente vai projetar também, você pode acompanhar. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí, vamos orar? Feche seus olhos e eu te convido a deixar que o Espírito Santo trate o seu coração nessa manhã. Deus tem um propósito em tudo que faz e você não está aqui por acaso. Se você veio nessa manhã de domingo, dia 15, é porque Deus tem algo para falar no seu coração. Então feche seus olhos e comece a pedir para que Ele quebrante, para que Ele molde, para que Ele intervenha as minhas palavras até o seu coração e que seja aquilo que Ele quer dizer e não aquilo que o Renan vai estar falando. Peça a Ele para que nada mais te distraia, que a única voz que você vai prestar atenção seja a voz dEle nessa manhã. Ore aí. Paizinho, muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado por todo o discernimento e toda a direção que o Senhor tem dado para a igreja. E obrigado porque o Senhor nos colocou para fazer essa série esse ano, é porque o Senhor tem algo para nos ensinar. Que ao final de 2023 a gente possa sair conhecendo muito mais da Bíblia, muito mais dos personagens, muito mais do Senhor, Pai. Que nessa manhã que vamos tratar aqui sobre perdão, que o Senhor possa ministrar no coração de cada um, Pai. Traz à luz nomes, momentos, feridas, mágoas que não foram perdoadas, momentos que não foram liberados perdão. Talvez há pessoas nessa manhã tristes, para baixo, pesadas, que não conseguem caminhar, que não conseguem andar na vida, que não conseguem crescer, porque talvez um dia não liberaram perdão. Então Espírito Santo, nessa manhã quebranta cada coração, Pai, traz luz à escuridão e que possamos aprender a perdoar como Cristo nos tem perdoado, Pai. Essa é a oração da Tua igreja, em nome de Jesus que a gente ora, amém. Gênesis 15, versículo 1. Então José não podia se conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: saiam daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa do faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José,
Ainda vive o meu pai? E seus irmãos não conseguiram responder, porque estavam pasmados diante da tua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegam a mim. Então eles achegaram e ele disse: eu sou José, o vosso irmão a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, e nem vos pese os vossos olhos por haveres me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome, 2 anos e meio de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá. Então Deus me enviou, que tem me posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai, diz-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus tem me posto por senhor em toda a terra do Egito. Vem, pai, e não te demores, e habitarás na terra de Gozém, e estará perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que o Senhor tens. E eis que os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim, veem que a minha boca e vos fala, e fazeis saber ao meu pai toda a glória que tenho no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, o seu irmão, e chorou. Benjamim também chorou no seu pescoço. Ele beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Aqui é uma linda história. Então aqui os irmãos, eles voltam com o seu irmão Benjamim. E por incrível que pareça, José, ele libera perdão sobre os seus irmãos. E é isso que eu quero que o Espírito Santo ministre na nossa vida nessa manhã. O porquê que nós devemos perdoar. O porquê que o perdão tem que ser uma prática comum em nossas vidas. Perdoar é muito importante, porque o perdão nos livra da ira, do rancor, da tristeza e tantos outros sentimentos desagradáveis que nós temos. Ao realizar um ato de perdoar, nós temos uma oportunidade de nos libertar das amarras que trazem um peso negativo para as nossas vidas. Perdão é um símbolo de inteligência emocional e em muitos momentos representa uma maturidade pessoal. Em Mateus 6, Jesus nos ensina a orar através da oração do Pai Nosso, e no modelo que Ele nos deixou, Ele diz: perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Presta atenção que Jesus não coloca no futuro como algo que ainda tem que acontecer, mas Ele coloca como fato, algo que já foi feito. Perdão, meus irmãos, não é sentimento, perdão não é emoção, perdão não é uma vontade, perdão não é algo que eu dependo que aconteça para que eu possa perdoar, perdão não é meritocracia, que alguém tem que fazer algo para que eu mereça perdoar. Perdão é um mandamento deixado por Cristo, até porque se perdão fosse meritocracia, nenhum de nós estávamos aqui. Perdão é uma escolha, perdão é uma atitude. Portanto, nós devemos perdoar, porque Ele nos perdoou primeiro. Jesus usa uma parábola para falar sobre perdão, e Ele conta que o servo de um senhor devia para ele 100 denários, e na conversão atual isso passa de bilhões. Nem com 2, 3 vidas ele conseguiria pagar. E quando ele chega diante do Senhor com aquela dívida, o Senhor fala: olha, a sua dívida está perdoada, não se preocupa, você não precisa me pagar nada. O servo agradecido sai da presença do Senhor, e quando ele está caminhando para casa, ele encontra o seu conservo, e aquele seu conservo devia para ele uma mixaria, uma merreca, não daria nem R$200 hoje. E aquele servo pega o seu conservo pelo pescoço, enforca ele,
e fala: você me deve, você não me pagou, então, polícia, jogue ele, a esposa e todos os filhos na cadeia. Quando o Senhor fica sabendo disso, Ele manda chamar o seu servo e fala: servo mau, servo infiel, eu te perdoei, por que você não perdoou da mesma forma que eu te perdoei? Portanto, agora você e sua família vão também para a cadeia. Será que, ao olhar para a sua vida hoje, Jesus te chamaria de servo mau, de servo infiel? Será que você tem demonstrado pelas pessoas algo diferente do perdão que Cristo demonstrou por você? Se você quer um motivo para perdoar, que esse motivo seja exclusivamente aquilo que Cristo fez por você, perdoando a sua dívida impagável. E não tem nada que possam fazer com você, não tem nenhuma ofensa, nenhuma mágoa que possam te fazer pior do que o que você fez com Jesus Cristo. Sabe o que significa perdoar? Conceder perdão, desculpar, relevar, trazer economia para a sua vida, poupar. Imagine comigo que cada pessoa que te fere no seu dia, é como se fosse um peso que você coloca nos seus pés, e aí você acorda cedo para trabalhar, a sua esposa não acorda tão bem quanto você, e de alguma forma, ela te trata de um jeito que você não gosta, e você sai de casa sem perdoar. É 1 quilo que você coloca no pé, e aí você vai para o ponto de ônibus, o motorista não para você, você fica com raiva, não perdoa, mais 1 quilo que você coloca no pé. Chegando no seu trabalho, você acha que suas demandas estão em dia, seu chefe te dá muito mais demanda, você fica com raiva dele, mais peso no seu pé, e aí seu colega de trabalho te ofende, mais peso no pé. No final do dia, você mal está conseguindo andar, de tão pesado, de tão cansado que você está. Agora me diz, quem foi prejudicado foram as pessoas que te magoaram, que te ofenderam? Ou foi você que não liberou perdão e tem trazido todo o peso para a sua vida? Nós devemos perdoar porque Cristo nos perdoou primeiro, mas nós devemos liberar perdão porque a falta de perdão causa um peso em nossas vidas. Já vi pessoas dizerem que não perdoam porque não querem livrar a pessoa do mal que ela fez. Já vi pessoas dizendo: eu não vou perdoar fulano, porque se eu perdoar vai ficar tudo quite, e o que ele me fez não vai ser pagado. Eu não quero perdoar o fulano, porque o que ele me fez é muito pesado, para eu liberar um simples perdão. Mas entende que a pessoa que você não liberou perdão, está seguindo a vida dela normal, e você está aí preso naquela dívida, naquela ferida, preso naquela mágoa e não consegue ser feliz, não consegue sorrir, porque te falta liberar perdão. Por isso hoje, meu querido, deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida, deixe Ele trazer a luz para quem falta você liberar perdão ou pedir perdão, deixe Ele tratar, e qualquer faísca de orgulho repreende no nome de Jesus. Não espere ter vontade, não espere sentir algo, não espere sentir uma emoção, não espere que te peçam perdão, apenas perdoe. E para perdoar, eu te incentivo a anotar, a gente sempre fala isso, nunca escute uma pregação sem um lápis, papel ou um celular na mão para anotar. Então, para perdoar, em primeiro lugar, não seja vitimista. Em primeiro lugar, anota aí, não seja vitimista. Perceba que José foi um cara muito judiado pela vida. Tadinho, José apanhou demais. José era odiado pelos seus irmãos. José foi espancado pelos seus irmãos. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E aí quando ele chega num país novo, num lugar novo, ele começa a se destacar, ele começa a se promover, vem a esposa de Potifar e arma contra José. José vai preso, José vai para a cadeia. Eu fico imaginando o quão pesado era a vida de José, e como que quando ele chega diante dos seus irmãos, ele não joga na cara na frente das pessoas, ele não fica remoendo o que seus irmãos fizeram, ele não fica de sentimentalismo, de drama, de vitimismo. José simplesmente perdoa. Ele tinha motivo suficiente para vir armado, para mandar bater nos seus irmãos, para mandar prender os seus irmãos, mas ele não faz isso. Ele simplesmente perdoa. E nós podemos perceber que não quer dizer que José não estava triste,
Não quer dizer que José não demonstra a sua dor. O texto fala que ele grita, colocando para fora todo o seu sentimento, não se colocando como vítima dos seus irmãos. Para perdoar, nós precisamos vencer o vitimismo. E a cultura do vitimismo está impregnada nas relações sociais e na consciência do brasileiro. Olha o que significa vitimismo: sentimento de ser vítima, sensação de quem passa por algum tipo de opressão, maus tratos, arbitrariedade, discriminação e etc. Percepção de quem tem sempre esse sentimento sobre o que lhe acontece. O vitimista está olhando para a sua vida como alguém que está assistindo. Olha como me fazem mal, olha como são injustos comigo, olha como falam comigo, olha como ninguém me ajuda, olha como ninguém doa, olha como ninguém me abraça. O vitimista está o tempo todo assistindo a sua vida. Continuando o significado: tendência a se vitimizar, tendência a se fazer de vítima. Vitimismo é sinônimo de coitadismo e de autopiedade. O vitimista é quem assume a postura de que as coisas lhe acontecem e ele nada pode fazer. É como um navio solto na tempestade, que não tem controle, sendo empurrado pelas ondas, pelo vento, desgovernado, e que ele nada pode fazer a respeito. Para o vitimista, ele não é agente das próprias ações, nem da própria vida. Ele é apenas mais uma vítima passiva de um universo, de um governo, de uma sociedade, de um grupo qualquer que sempre tenta contra ele. O vitimista está sempre olhando para o seu trabalho, para os seus estudos, para a sua igreja, como ambientes dos quais as pessoas estão sempre tramando contra ele. Sua vida é sempre narrada a partir do ponto de vista que os outros fizeram, ou que a circunstância permitiu. O vitimista procura sempre terceirizar a culpa de tudo, e ele nunca assume a culpa. Ele nunca se pega como responsável diante de algo que ocorre. Um exemplo disso é a pessoa que é reprovada na prova, e ela fala que ela foi reprovada porque o examinador vacilou com ela. Ela fala que ela foi reprovada porque o examinador não foi claro com ela. Ela fala que ela foi reprovada porque foram contra ela. Ou alguém que está numa entrevista de emprego, e quando ela não é aceita, ela fala: tramaram contra mim, deram preferência para o outro candidato. O tempo todo o vitimista está tirando de si a responsabilidade e colocando sobre os outros. Tudo é culpa alheia. As consequências dessa postura são várias. Agora me fala, reflete comigo: condiz a postura de um vitimista com a postura de um cristão? Condiz a postura de alguém que está o tempo todo à margem, sendo judiado, assistindo a sua vida acontecer, com a vida de um cristão? Combina com o filho do rei, com o filho do leão da tribo de Judá? Não combina, porque o nosso Deus, Ele não é covarde. Jesus Cristo não foi uma vítima naquela cruz, Jesus Cristo foi o protagonista, e mesmo você errando contra Ele, mesmo você pecando contra Ele, Ele assumiu a sua postura na cruz, e Ele carregou os seus pecados, Ele se colocou no seu lugar. Por isso o cristão não pode ser vitimista. O cristão tem que ser aquele que chega e assume responsabilidade, é aquele que chega e muda o ambiente, resolve problemas, dá direção, dá luz, dá palavras, porque é isso que Cristo faz por nós todos os dias. Mesmo errando todos os dias, mesmo pecando todos os dias, mesmo mentindo todos os dias, Ele continua nos dando palavras de vida, de direção, propósito. Repreende o espírito de vitimismo da sua vida, porque não condiz uma pessoa vitimista com um cristão. Você não é vítima, você é responsável pelos seus atos, e os seus atos são responsáveis pelas consequências que você vai viver. Está em dívida, a responsabilidade é sua. Seu filho está distante de você, a responsabilidade é sua. Seu casamento não está legal, a responsabilidade é sua. Sua vida com Deus está ruim, a responsabilidade é sua. Assuma a sua responsabilidade e faça um compromisso de mudança. Mude ainda hoje. Não se vitimize sobre ninguém. Alguém lhe feriu, perdoa. Alguém te ofendeu, perdoa.
Alguém te machucou, perdoa. Alguém te magoou, perdoa. Imagine o quão mais simples seriam os nossos relacionamentos, a nossa vida, se nós liberássemos perdão, tirássemos o peso dos pés. Eu não preciso ficar remoendo, eu não preciso ficar jogando na cara. Cristo não faz isso. Perdoa, põe um ponto final, segue sua vida. Não seja vitimista. Quando alguém te feriu, sabe por que ele te feriu? Porque ele e você são pessoas falhas. Depois da queda, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós nascemos com o coração sujo. E por isso nós estamos sujeitos a errar. Eu, como pastor, erro o tempo todo com as minhas ovelhas, com minha esposa, com minha família. Nós magoamos uns aos outros o tempo todo. Por isso nós temos que ter como algo comum o perdão. Algo prático, o perdão. De bate-ponto. Feriu, perdoa. Magoou, perdoa. Ficou chateado, perdoa. Não fique carregando, não fique se vitimizando. Em segundo lugar, Filipenses 2 diz: considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, em segundo lugar, para você perdoar, não se coloque de maneira superior. José, ele era o segundo homem mais importante. José só ficava abaixo do faraó. Pensa comigo o nível de importância de José. Num período de escassez mundial, num período de fome mundial, num período em que as pessoas davam ouro em troca de sementes. José era o homem que tinha mais sementes acumuladas em todo o mundo. Esse era José. E mesmo com todo esse poder, mesmo com toda essa pompa, José, ele não se coloca de maneira superior a ninguém, principalmente aos seus irmãos. Olha a maturidade de José ao falar com seus irmãos. Agora, pois, não fiquem tristes, nem vos pese os seus olhos por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Eu não sei em que momento da história nós aprendemos que quem nos ofendeu tem uma dívida com a gente. Eu não sei quando que a gente aprendeu que quem nos ofendeu é menor do que nós. Não existe isso, porque da mesma forma que alguém te ofendeu, você ofendeu alguém. Da mesma forma que alguém não te deu bom dia, você não deu bom dia para alguém. Da mesma forma que falharam com você, você falhou com alguém. Então nós estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma dificuldade, de lutar para amar o meu irmão, e de perdoar aquele que tem me ofendido. Pensa o quão mais simples seria, meu querido, minha querida: feriu, perdoa. Magoou, perdoa. Te traíram, perdoa, libera perdão. O que nós vemos por aí hoje são pessoas se achando superiores, porque alguém lhe pediu perdão, porque alguém lhe feriu de alguma forma. Mas quando nós perdoamos alguém, a gente não está fazendo nada senão dar um presente com dinheiro que não é nosso. Sabe o filho quando pede dinheiro para o pai para comprar presente dia dos pais? Quando eu perdoo, eu estou dando um presente para alguém com um dinheiro que eu nem precisei conquistar. Quem conquistou foi Jesus na cruz. Ele carregou todo o peso, Ele carregou toda a dor, Ele carregou toda a dificuldade. O seu papel agora é só libertar aquilo que Cristo já te deu, aquilo que Ele já tem colocado dentro de você. Quando alguém te ferir, mesmo que ela não peça perdão. Eu tive um caso na minha vida que uma pessoa me magoou muito, uma pessoa me feriu muito. Foi a maior dificuldade que eu tive de liberar perdão na minha vida. Morava lá no Rio Grande do Sul, e eu lembro que um dia eu liguei para minha mãe. Falei: mãe, está difícil, está doendo, mãe. E onde eu vou, eu vejo essa pessoa. Está na sala de aula, está no pátio, está na cantina. E minha mãe falou assim: filho, enquanto você não se perdoar, vai ficar doendo. Perdoa essa pessoa e vai ficar leve. E eu lembro que a pessoa nem tinha me pedido perdão, mas naquele dia, naquela manhã, eu orei falando: Espírito Santo, eu escolho perdoar, agora me ajuda. Consegui perdoar, passou 5 anos, e aquela pessoa me mandou uma mensagem pedindo perdão. Não que eu precisasse do pedido, mas entende, o perdão é uma escolha minha, não depende do outro, não depende de que alguém tenha uma proatividade para que depois eu perdoe. O perdão eu faço porque Deus fez por mim primeiro.
Quando alguém lhe ferir, mesmo que ela não te peça perdão, perdoe. Não deixe a arrogância e o orgulho dominarem o seu coração porque alguém te feriu, porque alguém fez algo contra você. Repreende todo espírito de orgulho, repreende todo tipo de arrogância, porque tudo isso nos coloca como vítimas da sociedade, e nós não somos vítimas, somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas escolhas e pelas consequências. Você não precisa fazer caras e bocas, você não precisa agir como se estivesse numa cena da usurpadora quando alguém te feriu, quando alguém te pede perdão. Libera perdão, meu irmão, está perdoado, vá em paz. Sabe, tem gente que, oh meu Deus, como pode? Não, cara, maturidade. Deus te abençoe. Por mais que tenha doído, vá para o seu quarto, dobre os joelhos e ore ao seu Pai, que está em secreto. Em secreto Ele cuida do seu coração. Sejamos maduros, vamos lidar de maneira adulta com os nossos problemas. Não deixe de ser sincero, trata e perdoe, mas nunca se sinta superior por ter que dizer eu te perdoo, porque você só pode perdoar, porque primeiro você foi perdoado. Mesmo que sem vontade, mesmo que ainda com sentimentos no coração, mesmo que não te peçam perdão, perdoe, perdoe, perdoe. Em terceiro lugar, decida primeiro. Certa vez uma amiga minha chegou em casa, e ela conta que ela estava trabalhando o dia todo, e aí ela chegou em casa, e quando ela abriu a porta de casa, o seu amigo estava conversando com o pai dela, e ela sem entender nada, falou, pai, o que esse cara está fazendo aqui? Aí o pai dela falou assim, ele veio pedir a sua mãe em namoro. Ela, mas pai, eu nem gosto dele, como assim? Aí ele falou, mas eu já conversei com seu pai, ele autorizou, e agora que a gente está namorando, você vai aprender a gostar. Já pensou com você? Hoje eles estão casados, estão felizes, mais de 10 anos de casados já. Mas eu uso dessa ilustração para falar que a nossa vida não é regida por sentimentos, são por escolhas. Você decide primeiro e depois Deus faz. Você decide obedecer e aí Deus vai e faz a obra. Você decide se colocar à disposição de Deus, decide deixar o seu coração ser tratado e aí Deus vem, Deus faz. Primeiro vem a decisão, depois vem o sentimento. O perdão é um botão que você aciona, permitindo que Deus trate o seu coração. Você fala, Deus, não estou pronto, não quero, mas perdoo. E Deus vem, Deus começa a tratar. Porque quem te feriu já seguiu a vida, está bem. Está às vezes em outro lugar e você continua remoendo aquela ferida. Escolha perdoar mesmo que sem vontade. Mesmo que seja recente, mesmo que não tenham te pedido perdão, perdoe. Nem sempre a gente se alimenta por estar com fome. Às vezes a gente se alimenta porque o nosso corpo precisa, por causa de saúde. Nem sempre você vai trabalhar porque você está com vontade, você vai porque você precisa. Você não vai para a academia, não vai fazer uma atividade física porque está com vontade. Você vai porque você precisa. Então por que para perdoar eu acho que eu devo estar pronto ou não? Se para necessidades básicas da minha vida, eu faço mesmo sem ter vontade, por que para um princípio espiritual eu estou esperando que eu tenha vontade? Eu estou esperando ter uma emoção, ter um sentimento. João fala que nós conhecemos o amor porque Ele nos amou primeiro. Jesus não esperou proatividade nenhuma da nossa parte, Ele simplesmente fez. Ele simplesmente te amou, Ele simplesmente deu a vida por você. Seja você agora proativo. Por isso, decida perdoar. Perdoe primeiro você perdoa, depois você sente. Primeiro você decide, depois Deus trata. Efésios 4:32, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Cristo tem te perdoado. Perdoar não é sentimento, perdoar é escolha, perdoar é atitude. Nós não somos governados por sentimentos, somos governados por Cristo. E se é Ele que te governe, não espere ter vontade, não espere ter emoção, não espere achar que alguém merece. Seja governado por Cristo, Ele mandou, você faz. Mandou, você faz. Porque nosso Deus é tão lindo, que primeiro a gente decide e Ele faz. Quer ser generoso? Aí Deus abençoa.
Quer amar? Aí Deus manda amor. Quer distribuir? Deus te dá mais. Você decide, Deus faz. Você decide, Deus faz. É o tempo todo é assim, você decide, Deus faz por você. Por isso, decida perdoar. Eu não sei o que o Espírito Santo está trazendo no seu coração. Talvez é uma mágoa de 10, 20 anos atrás. Talvez é uma ferida de semana passada. Mas se você não liberou perdão, isso é um peso que está te prendendo. Libere nessa manhã. Mesmo que você nem fale com a pessoa, declare no seu coração, está perdoada. Talvez a pessoa já faleceu. Talvez você nem tenha mais contato. Mas o seu coração nem está preso naquela mágoa. Libere perdão. Ore dizendo: Espírito Santo, eu decido perdoar. Eu decido deixar para trás. Eu decido colocar um ponto e seguir a minha história. Em quarto lugar, para perdoar, não guarde rancor. Anota aí. Vou aproveitar e beber água. Em quarto lugar, não guarde rancor. Já viu pessoas que onde param tem uma história de mágoa para contar? Não importa com quem ela esteja conversando, ela começa a contar uma história de mágoa. Quase toda vez que eu e minha esposa estamos viajando de carro e a gente para num lugar para comer, para fazer um lanche, e começa a conversar com a atendente, eu gosto de conversar, pergunto o nome, pergunto como é que está, sempre começam a contar uma história de mágoa. Nem era para eu estar trabalhando aqui, mas um dia me feriram, um dia me roubaram, um dia roubaram o meu lote, um dia invadiram a minha casa. Sempre tem uma história de mágoa lá atrás para contar. Não importa com quem ela converse, pode ter 40 anos, sempre fica trazendo à tona o dia que feriram, o dia que magoaram. E elas não se libertam, elas ficam com aquele peso grudado no pé. Lamentações fala que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Sabe o que significa isso? Você mentiu ontem, aí você se arrependeu e pediu perdão. Aí hoje você vai falar com Deus: Deus, poxa, ontem eu vacilei, né? Aí Deus, por quê? Ah, Deus, você ouviu lá, eu menti. Mentiu? Deus se esquece, Ele não fica se lembrando, Ele não fica trazendo à tona, Ele não fica jogando na sua cara o que você fez depois que você se arrependeu. Ele perdoa. Por isso você não precisa viver carregando. Você não tem que ser um arquivo que fica guardando tudo que te fazem. Você não precisa ficar anotando todas as mágoas que fizeram contra você. Porque se o nosso Deus esquece o seu pecado, por que você vai ficar lembrando das feridas e falhas que alguém te fez? Se Ele que é santo esquece os seus pecados, por que você quer ficar remoendo as feridas que fizeram contra você? Perdoar não é mais contar a história de mágoa. Perdoar é deixar as histórias para trás e contar coisas boas. É trazer à memória aquilo que dá esperança. É trazer à memória aquilo que Cristo fez por mim e por você. Perdoar é colocar um ponto final e deixar para trás. Perdoar é você pegar uma folha com as feridas e mágoas e você rasgar. Talvez essa folha não seja física, esteja no seu coração. Talvez sejam pastas e pastas e pastas de arquivo. Nessa manhã decida queimar, decida rasgar, decida colocar os pés da cruz, porque foi lá que foi pago. Não é você que tem que ficar maltratando para que alguém pague pelo erro ou pela ferida. Você não é melhor por ter que perdoar alguém. Aquele que tem várias mágoas acumuladas, ele não é uma pessoa rica. Aquele que tem várias mágoas acumuladas não é uma pessoa melhor. Aquele que tem várias mágoas acumuladas é mais triste, é mais doente. Já vi pessoas vivendo uma vida inteira de tristeza, depressão, de nunca conseguir avançar no trabalho, de nunca conseguir ser feliz, porque não perdoou uma ferida lá da sua juventude. Esses dias eu estava conversando com um pastor e ele me contou de quando chamaram ele para visitar uma idosa que já estava sem vontade de viver, que estava pedindo para que alguém desse até veneno para ela. E quando ele foi conversar com aquela idosa, ela disse: eu nunca fui feliz, pastor. Os meus filhos podem testificar, eu nunca fui feliz. Nunca consegui sorrir.
nunca conseguia expressar felicidade. E o pastor ficou horas conversando com aquela senhora, até que ele chegou ao ponto de que ela tinha sido traída pelo seu noivo quando ela era jovem. Ela se casou com aquele noivo, ele morreu, e ela nunca conseguiu desfrutar do seu casamento ou de uma vida alegre, porque ela nunca tinha perdoado. Será que isso se encaixa na sua vida? Será que ainda tem uma sementinha que você está guardando no seu coração? E às vezes não é nem sobre alguém, às vezes é um perdão que falta para você mesmo. Se perdoar, se libertar. Porque o seu pecado, o seu erro, você não precisa se penalizar por causa dele. Jesus Cristo já pagou. Gálatas 5, versículo 1 fala que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Portanto, se liberte de todo o peso, de toda a amarra que está te prendendo. Libere perdão em nome de Jesus. Em quinto lugar, perdoe para reconciliar. A Bíblia fala que nos foi dado o ministério da reconciliação. Reconciliar é você costurar. Reconciliar é você ajuntar o que estava junto e foi separado. Reconciliar é pegar pessoas que estavam afastadas e trazer para perto. Reconciliar é pegar uma folha que foi rasgada e colar. Reconciliar é pegar uma roupa rasgada e costurar. Reconciliar é consertar. Nos foi dado o ministério da reconciliação, porque um dia, quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, nos foi imputado todo o pecado e nós já nascemos destituídos da glória de Deus, já nascemos rompidos, já nascemos rasgados. Portanto, nós como cristãos temos o ministério de reconciliar, de trazer de volta para perto do Pai, de pegar famílias desunidas e gerar união, de pegar casamentos que estão terminando e gerar união, de pegar filho que não conversa com o pai e fazer eles unir novamente. Esse é o papel de todo cristão, não é do pastor, não é da equipe pastoral, é o papel do cristão. Nos foi dado o ministério da reconciliação. Mas enquanto Jesus Cristo reconcilia na cruz, o pecado causa separação, o pecado causa morte física e espiritual. Agora, como que eu vou ser alguém que reconcilia se nem a minha vida está reconciliada? Se nem o meu casamento está reconciliado? Se eu ainda não liberei perdão sobre alguém? Não tem como eu reconciliar ninguém se eu sou alguém que não perdoa. Só quem perdoa pode promover reconciliação. Enquanto Cristo reconcilia, a falta de perdão separa, gera discórdia, mata relacionamentos e até pessoas. A falta de perdão é como um câncer que vai nos matando aos poucos. Você precisa cumprir o ministério que foi te dado, de gerar reconciliação. Quantas pessoas passam por você todos os dias? Quantas pessoas Deus tem confiado na sua mão para que você gere reconciliação? E você não tem conseguido porque a sua vida está presa lá atrás, no dia que você ainda não liberou o perdão. Você precisa liberar perdão, viver o perdão para você poder ensinar para as pessoas o que é perdoar, o que é ser perdoado. E para isso você precisa perdoar. Em sexto e último lugar, olhe como Cristo te olhou. E sabe como foi a forma que Cristo te olhou? Sabe qual foi a medida do perdão liberado sobre você? A Bíblia nos diz que Jesus foi para a cruz e a cruz não era dele, a cruz era minha, a cruz era sua. E a Bíblia diz que ele se fez maldito por causa de nós, maldito por mim, maldito por você. E a Bíblia diz que ele até chora, mas Jesus chora não é por causa do prego em suas mãos, não é por causa da dor física que ele estava sentindo, ele chora por causa do peso dos meus pecados,
por causa do peso dos seus pecados. Ele chora porque ele estava carregando sobre si todos os pecados da humanidade. Era peso demais, era dor demais sobre ele. E é por isso que ele chora, e a Bíblia fala que ele chega a suar sangue. Sangue, por causa do meu e por causa do seu pecado, que a gente continua cometendo todos os dias. E sabe como ele olhou para você? Naquela cruz, ele olhou com olhos de amor, com olhos de esperança, de propósito, de vida. Ele olhou pensando, está valendo a pena. Pode bater porque está valendo a pena. Pode me maltratar porque está valendo a pena. É muito pecado, é muito casamento que vai ser salvo, são muitas famílias que vão ser libertas. Pode me bater, pode me maltratar porque eu amo. E a Bíblia diz que depois ele olha para cima e ele diz: Pai, está consumado. Todo aquele que crer será salvo. Sabe o que significa? Pediu perdão, foi perdoado. Se arrependeu, foi perdoado. Esse é o olhar de Cristo para você: perdão, dádiva, presente, graça, amor, propósito, vida eterna, sentido. Meu querido, quem é você para colocar condições no pecado de alguém? Quem é você para colocar condições para perdoar ou não alguém? O perdão de Deus é o padrão para o perdão humano. A forma como Ele me perdoou é a maneira que eu tenho que lhe perdoar, sem ressentimento, sem mágoa, sem vitimismo, amando mais do que eu fui amado. Quando você não perdoa, você está se colocando acima de Deus. Tinha um ladrão ao lado de Jesus na cruz. A gente não sabe, ele podia ser um estuprador, podia ser um assassino. Mas ele olha para Jesus e fala: Mestre, lembre-se de mim. E Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no reino de Deus. Não precisa jogar na cara, não precisa ressentir, não precisa lembrar. Jesus não ficou lembrando tudo o que ele fez, ele simplesmente perdoou. O perdão não faz sentido, o perdão não se explica, o perdão é algo de outro mundo. Certo dia uma criança chega da escola em casa, e ela entra batendo o pé, jogando a mochila no chão, e ele fala: Pai, estou muito furioso, pai, eu estou muito bravo, eu queria poder matar o meu coleguinha. E o pai fala: você está com muita raiva dele? Tô. Então vem cá. O pai pega aquela criança, leva para o quintal, pega um saco de carvão, põe um lençol branquinho no varal, e ele fala: olha, esse lençol é o seu amiguinho, esse carvão é tudo que você está sentindo, pega com muita raiva e jogue sobre ele. E a criança fica ali por 30 minutos, pegando cada carvão e jogando com toda a sua força no lençol. No final ele olha para o pai alegre e fala: pai, eu estou mais leve, pai, eu estou mais tranquilo, olha quantas manchas eu consegui fazer no lençol. O pai fala: realmente tem 1, 2 ou 3 manchas, porque o carvão é pesado, o lençol é leve, nem faz diferença. Agora, filho, vem cá. E o pai leva o filho diante do espelho e fala: agora olhe para você. A criança está tão preta por causa do pó do carvão que mal consegue enxergar os seus olhos. E o pai fala: toda vez que você não libera perdão, você pode até fazer uma pequena diferença na vida do outro, mas o maior prejudicado sempre é você. Quem fica mais manchado é você, quem sofre mais é você. Eu não sei o que o Espírito Santo está trazendo no seu coração, mas a certeza que eu tenho é que algo Ele está trazendo. Às vezes é uma mágoa que te fizeram lá na sua infância, adolescência, juventude, mas que marcou a sua vida. Talvez é algo que você ainda não se perdoou, que você se culpa tanto, se arrepende tanto que não consegue liberar perdão sobre você. Sabe o que Cristo está falando para você nessa manhã? Está consumado, está consumado, está consumado. O preço já foi pago, o preço já foi pago, você não precisa pagar. Perdoe, libere perdão.
Feche seus olhos, comece a orar onde você está. O que o Espírito Santo está te ministrando? Faça um compromisso com Ele. O que falta você liberar perdão? Pai, nessa manhã, é uma mensagem muito dura, Pai, uma mensagem muito forte, porque todos nós carregamos uma mágoa, carregamos uma ferida, carregamos uma dor do passado, mas é uma mensagem também muito forte, porque nessa manhã o inimigo está sendo derrotado, porque é ele que quer jogar na cara, é ele que quer ficar remoendo, é ele que não quer nos deixar crescer, mas nessa manhã, há pessoas aqui colocando aos pés da cruz, dizendo: Deus, esse peso não é meu. Deus, eu perdoo. Deus, eu libero. Deus, me perdoa. Deus, me liberta. Porque o Senhor fala para quando a gente estiver cansado, sobrecarregado, a gente ir até o Senhor, porque o Senhor nos daria alívio e descanso. O ano está só começando, Pai. O ano está só começando, e que alegria poder começar bem. Começar mais leve. Tire o peso de todo o pecado nessa manhã. Tire o peso de toda falta de perdão nessa manhã. Que possamos começar a semana bem mais leve, Pai. É em nome de Jesus que a gente ora. Amém.